Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anali Soares e hoje nós temos um vídeo muito especial aqui no canal. Um vídeo que eu vou assim colocar meu coração para fora e conversar com vocês sobre escrita, sobre escrever e a minha trajetória, né, até aqui, como foi que eu me descobri escritora, como foi o meu caminho, né, de me aceitar como escritora, inclusive. Este caminho que, para mim, está só começando e se tudo der certo, ainda tem muito chão pela frente. E este é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer aqui no canal sobre escrita, sobre escrever e como é ser escritor no Brasil. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá, né? Falar sobre escrita. Que bom poder finalmente trazer este tema, né? Esta parte de mim aqui para o canal que estava faltando, e começo contando um pouquinho para vocês sobre mim, sobre a minha trajetória, né, como escritora e todos os percalços e todas as belezas que eu encontrei até agora. Neste ano especialíssimo para mim, porque 2021 é um ano em que eu vou publicar meu primeiro romance, então compartilho assim tudo que for possível com vocês e de coração aberto mesmo. Eu estou realmente contando aquilo que eu acho que seria bacana vocês conhecerem, aquilo que eu gosto também de procurar saber sobre escritores e escritoras que eu gosto, ou outros escritores, enfim, aí pelo mundo, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Se você não me conhece ou se você tá chegando no canal agora, já fiz vários vídeos aqui como leitora, e nesta minha história de vida, né, como pessoa, existe uma grandíssima influência, né, um berço, né, em que eu nasci, de letras, de palavras. O meu pai, ele é escritor, né, a grande parte da sua obra é de livros infanto-juvenis. Meu pai tem, inclusive, já até ganhou o prêmio Jabuti, né, de literatura, então ele tem essa trajetória também como escritor, mas a minha mãe também é das letras, né, ela é formada em letras e jornalismo, é jornalista, mas ela também não tem nada publicado, mas a minha mãe também escreve. Ela escreve principalmente, assim, peças de teatro, inclusive já foram pro palco, né, já foram, enfim, aí levadas por escolas ou artistas lá da minha cidade, principalmente. Então, eles são, assim, uma grande influência, né, para que eu me tornasse primeiramente leitora. Eu acredito que todo escritor, né, ele é primeiro leitor e depois escritor. Eu não acredito que seja possível você se tornar um escritor sem nunca ter lido nada. Talvez exista alguém por aí, né, que não sei, mas eu acho bem difícil você não ser primeiro um leitor, depois escritor, e assim foi comigo também, né? Então eu me tornei leitora desde sempre, porque quando minha mãe estava grávida, ela contava histórias. Quando a gente nasceu, né, eu e minha irmã, eu primeiramente, depois minha irmã, sempre tivemos livrinhos até tipo de banheira, livrinhos de texturas, depois livros enormes de números e animais, aquelas coisas assim, clássicos, né, contos de fadas, clássicos dos irmãos Grimm. E minha mãe sempre, a vida inteira, né, sentou-se, né, à beira ali da nossa cama e contou histórias, né, que ela mesma inventava na hora, pegando personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e criando histórias maravilhosas, assim. Então eu cresci embalada, né, nessas histórias que minha mãe contou. Teve uma época que meu pai sentou-se também à beira da nossa cama e nos fez dormir com muitas histórias, né? Dessa vez ele lia, né, ele gostava de ler algumas histórias pra gente, principalmente clássicos, né, da literatura infantil, nomes da literatura brasileira principalmente, então Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Antônio Barreto, mesmo os livros do meu pai, e outros nomes nacionais, né, Ana Maria Machado. Então a gente tinha muito contato, né, às vezes até quando meu pai tinha a oportunidade de ir, né, às bienais, né, ele sempre trazia também livros pra gente, da Guiomar, do Ziraldo. Então eu adorava Menino Maluquinho, assim. Então a gente sempre teve esse contato. E aí,
Eu lembro que quando eu tava, eu acho que na primeira série, né? Na minha época era assim, primeira série que falava. Eu me lembro de escrever uma redação que tinha até um desenho de uma árvore. Eu não lembro exatamente como é que era, né? Ali na aula de português. E eu me lembro da professora ficar bem impressionada, assim. Eu me lembro de ter tido essa sensação boa, né? De falar, nossa, eu fiz alguma coisa que foi interessante, eu fiz alguma coisa que a professora, né, gostou, ficou impressionada. Até o momento que eu tava aí eu já tava na terceira série, e aí, numa aula de português, uma colega minha leu uma redação dela, e eu fiquei muito impressionada com a redação dessa colega, né? Eu falei assim, nossa, que interessante. Ela colocou alguns elementos, né? Não com essa... Não desse jeito que eu pensei, né? Mas eu falei assim, nossa, ela colocou algumas coisas tão criativas ali, né? Hoje vendo assim, ela colocou uns elementos tão fantásticos, tão criativos. Eu posso fazer isso? Que legal que eu posso fazer isso. Eu posso colocar tudo que eu quiser aqui na página. Eu não tenho que... Eu acho que assim, na minha cabeça infantil, eu achava que eu tinha que me encaixar naquilo que eu via todo mundo fazer, sabe? Assim, não que eu fosse melhor, mas de colocar o que realmente estava na minha cabeça e não aquilo que era mais cotidiano nosso, né? Como crianças que éramos, assim, ali da nossa realidade. Alguma coisa em mim, gente, e é tão subjetivo, isso é tão interno, que é difícil de explicar, mas alguma coisa em mim deu eu senti exatamente, e tanto é que me marcou tanto que eu me lembro até hoje, eu senti uma coisa dentro de mim que tinha virado. É como se... Eu falei assim, nossa, a partir de agora eu vou ser o que eu sou quando eu escrever, sabe? Algo assim. E foi muito interno, assim, mas eu me lembro da sensação de despertar neste momento. E aí foi que eu comecei a escrever sem parar, né? Mas sempre, gente, como eu era uma criança, daquele jeito, assim, em redações de colégio, escrevia muito para as minhas amigas, escrevia muita carta, escrevia sobre elas, nas capas dos cadernos, elas adoravam, né? E eu tenho essas amigas até hoje, minhas amigas de infância. E aí eu não parei mais de escrever, eu gostava muito mesmo de me escrever para mim, sabe, no caderno, desabafar, enfim, essa foi sendo a minha construção. Em algum momento, assim, começa, né, os nossos bloqueios, começa as censuras de adolescente, aquelas coisas comuns, e também aí eu engatei um pouco, assim, da comparação, né, por eu saber da responsabilidade de querer escrever, tendo pais que escreviam, né? E isso eu acho que foi entrando muito na minha cabeça, eu tive que trabalhar muito isso, né, durante a minha vida. É claro que hoje eu só vejo isso como positivo, porém foi difícil, né, essa minha aceitação, né, como uma escritora, né, assim, com influências e uma base maravilhosa como os meus pais me deram, né, mas que tinha um caminho, né, individual para seguir. Aí teve uma época que eu comecei a escrever eu escrevi alguns poemas. Eu me lembro que eu mostrei para um amigo do meu pai que é poeta, um grande poeta e escritor, o Antônio Barreto. E eu devia ter uns 13 anos nessa época. E o Barreto olhou, leu e falou pra mim, né, pra eu não parar de escrever, que eu tinha alma de poeta. E aquilo me marcou muito, né. Então, bom, essa foi sendo, assim, a minha construção. Eu acho que foi no segundo colegial, não, logo já no final do primeiro colegial, decidi que eu queria ser jornalista. E assim, como minha mãe é jornalista, né, eu acho que tem toda essa influência de eu ter convivido, né, e ela e meu pai, inclusive, foram sócios de um jornal durante um tempo lá na minha cidade. Então, assim, eu tive essa experiência, né, eu me lembro de ir lá nesse jornal deles, lá na sede, sentir aquele cheiro das máquinas do jornal, o cheiro do café. Claro, né, toda essa influência chegou pra mim, e aí eu falei, não, eu vou fazer jornalismo e tal, e me decidi. Fiz jornalismo na Unesp, né, lá em Bauru, em São Paulo. Eu tinha muitas crises na faculdade de jornalismo, né, porque eu queria escrever de maneira mais solta, né, porém tinha técnica jornalística, só que isso, gente, foi extremamente importante para mim, porque eu sempre fui de escrever intuitivamente. Eu ainda me considero, né, uma escritora, assim, muito que escreve intuitivamente. Porém, neste momento agora, por exemplo, eu tenho buscado até fazer alguns cursos, ou começar a ler alguns livros mais
técnicos, teóricos, né, da escrita, né, ver como outros escritores escrevem, porque a técnica nos ajuda, né, dá uma base ali. Eu acho que cada um escreve, né, a escrita literária é muito livre, é muito individual, mas é bom a gente ter técnicas para ajudar a gente, inclusive às vezes até fazer um processo, né, um pouco mais tranquilo, não sei. Então eu acho que é importante sim. A técnica do jornalismo com certeza me ajudou a treinar o meu olhar, primeiramente, né, para o mundo. Lançar a minha curiosidade que eu tenho dentro de mim, né, sempre tive, para aquilo que está ao meu redor e que está dentro de mim também, e aprender a olhar para isso, aprender a olhar para o outro, aprender a ouvir, aprender a fazer perguntas, né, que eu acho que é muito importante, nem todo mundo, nem todo jornalista, inclusive, eu acho que é algo que a gente vai aprendendo durante a vida, né, eu acho que é algo que sempre evolui, você saber fazer as perguntas certas, você saber ouvir. Então, isso para mim foi muito importante. A faculdade de jornalismo, nesse sentido, me ajudou a ter também contato, claro, né, aí com as humanidades, né, com a filosofia, né, um pouco da sociologia, enfim, muito brevemente pela história também. Isso certamente para um escritor é valioso. Eu não me enxergava muito como jornalista, não sei, eu acho que é uma crise que muitas pessoas também passam, ou devem passar, não sei, mas eu ficava me sentindo um pouco presa, ao mesmo tempo que depois, né, com o avançar da faculdade, acho que eu comecei já a entender melhor, né, o que eu estava fazendo, e entender que, assim, se eu tinha essa facilidade, esse gosto, essa paixão por escrever, existiam técnicas e coisas que explicavam, inclusive, o que é que eu fazia intuitivamente, ou que poderiam me ajudar a fazer isso melhor, né? Então, foi isso, assim, eu fiz a faculdade, aí eu me formei em 2012, na verdade, eu ia me formar em 2011, mas aí eu tranquei um período da minha faculdade para morar fora, né, em Londres. Essa viagem de Londres foi essencial para minha vida de escritora, por isso que eu estou citando ela aqui. Esse intercâmbio de 6 meses em Londres foi um marco para mim. Foi, assim, uma experiência humana que não tem comparação na minha vida. Eu aprendi muito, eu conheci tantas pessoas de tantos lugares, né? Eu abri minha cabeça para outras culturas, para outras ideias, conheci cidades da Europa, tudo isso me ajudou. E chegou um ponto lá em Londres que em alguns momentos eu consegui olhar para esse meu abismo, para os meus abismos, para os meus vazios, para as minhas faltas, para a minha saudade, ou para tudo aquilo que estava entrando em mim, para tudo aquele, né, que eu estava consumindo, tantas informações e conteúdos, eu sentia a necessidade, a vontade, né, de escrever. E aí eu abri um blog na época e escrevi o meu primeiro conto. E eu me lembro que eu estava um dia numa das casas que eu morei lá em Londres, sozinha, à noite, e aí eu olhei o vão da minha porta e vi, né, os moradores da casa que eu não me encontrava passando, né, à noite, passando. As sombras deles fizeram, né, sombra ali no vão da porta do meu quarto. E aí eu tive o estalo para escrever Pelo Vão da Porta, que foi o meu primeiro conto e que até deu título ao meu blog na época, né? Que, enfim, aí depois foi evoluindo, virou Vão da Porta, depois agora chama Dedo de Prosa e Poesia. Mas este primeiro conto eu escrevi e eu me senti ali tão conectada com a minha escrita que foi algo revelador para mim. Foi algo que me deu força, que me mostrou que eu tinha aquela Annalisa ainda criança, sabe? Que se sentia livre para escrever, aquela adolescente que teve coragem de mostrar um poema para um poeta, né? Que coisa, né? Não é pouca coisa. Hoje eu morro de medo de mostrar o que eu escrevo, tô aprendendo a lidar com isso, mas naquela época eu era tão livre. E aí eu encontrei essa liberdade dentro de mim, essa escritora que estava aqui pulsando, que eu não queria, que eu fui tentando matar, mas ela estava viva. E aí eu comecei a escrever, né, nesse blog. Depois eu voltei para o Brasil, aí eu fui terminar a faculdade, aí depois eu vim trabalhar, eu comecei a trabalhar nas redações, e aí eu comecei, assim, basicamente a ser jornalista, né?
escrevendo matérias, reportagens em várias redações pelas quais eu passei, né? Na revista Pais e Filhos, no site da revista também, depois no portal Terra, e aí reportagens internacionais, fiz entrevistas, né, com pessoas de todos os lugares que vocês imaginarem do mundo, né, do Brasil, da Argentina, Estados Unidos, Suíça, Crimeia, países africanos, Canadá, tudo. Nossa, foi um período muito rico nesse sentido de reportagem para mim, foi de muito aprendizado também. E aí, deixa eu pensar, eu acho que foi mais ou menos nessa época, ou seja, em 2015, não sei, por aí, assim, gente, não me lembro muitas datas, mas eu decidi abrir um blog. Aí eu abri esse blog que hoje ainda está, né, ativo, mais ou menos ativo, mas ele ainda existe no Medium, e eu fiz uma experiência de me obrigar a escrever semanalmente um texto. E eu fazia às quartas-feiras, né, eu me sentava de manhã, escrevia, e sem edição, sem censuras, eu lançava esses textos ao ar para ir trabalhar, enfim, né, viver meu dia, mas para ter essa experiência de me forçar mesmo a escrever. E foi muito importante para mim. Anteriormente eu não citei, mas assim que eu cheguei a São Paulo, em 2012, no final de 2012 e 2013, eu fiz cursos de escrita. Eu fiz um curso com o Paulo Nogueira, lá na Casa das Rosas, né, de escrita criativa, e depois eu fiz um curso com o Rui Castro, de escrita de biografias, por pura curiosidade, gente, porque eu nunca pensei realmente, de fato, escrever uma biografia. E depois eu não fiz curso mais nenhum, então por isso que eu tô falando, agora eu tô voltando a procurar fazer alguns outros cursos de escrita também, para me ajudar, né, a trabalhar essa força criadora, né, que existe dentro de mim. No ano de 2017, eu tive um ataque do pânico. Inclusive, eu escrevi sobre isso lá nesse meu blog, gente do céu, nesse meu blog. Fiz um texto depois, né? Depois de um ano ou dois do ataque do pânico, eu escrevi sobre a minha experiência. E esse ataque do pânico também foi bem importante para minha carreira, assim, como escritora, né? Claro que, enfim, é péssimo, horroroso, porém eu comecei um processo de me olhar mais, olhar aquilo que estava me incomodando, olhar aquilo que eu queria mudar, né, na minha vida e entender o que eu estava sentindo e tudo que, sei lá, a vida. Comecei a me questionar sobre muitos aspectos numa terapia, né? Porque eu procurei fazer terapia, tal, com a psicóloga, e neste meu processo, né, terapêutico, percebi que eu não acreditava que eu fosse escritora, eu não aceitava, eu não me rotulava assim, eu não tinha essa dimensão de ser escritora. É bizarro, assim, porque eu acho que existe muito, assim, às vezes, um lugar do escritor muito num topo, assim, né? Algo longínquo dos seres humanos, né? Porém, eu tinha escritor dentro de casa. Eu sabia que meu pai era um ser humano comum e não, sabe, não sei porquê, mas eu não conseguia me enxergar como escritora. Eu tive que ouvir várias pessoas me dizerem que eu era ou que eu seria, né, escritora algum dia, para começar a entender. Eu lembro que certa vez um amigo meu falou assim, que cada um, né, daqui tantos anos vai ser. Aí ele falou assim, a Annalise vai tá escrevendo seus livros, e aquilo eu levei um choque. 5 anos atrás só, gente. Falei, eu? Escritora? Gente, como assim? Não, imagina. De jeito nenhum. Nenhuma pretensão. Não sou. 5 anos atrás só, sabe? Tipo, então eu tinha esse bloqueio, assim, por algum motivo. Meu pai falou um dia pra mim sobre isso, sobre que ser escritora. Minha mãe também ficava falando, as amigas da minha mãe. Só que eu nunca acreditei. Só que aí chegou neste processo meu, da terapia, e eu entendi que sim, sabe? Que sim, eu podia ser escritora, se eu quisesse. Ou se eu não quisesse, porque às vezes é questão mais de necessidade do que de decisão. É mais questão de, sei lá, né, por quê. Mas eu queria, e eu precisava ser, na verdade. Eu precisava me deixar ser, porque eu já era, sabe? Eu tive esse entendimento. Nesse período da terapia, eu já estava finalizando a minha pós-graduação em Book Publishing,
Então, eu fiz uma pós para estudar, né, o processo de um livro, como uma editora funciona. E aí eu falei, bom, então eu acho que vamos ser escritora, né, nessa minha terapia. E aí conversei aqui em casa, claro, né, muitas conversas, né, com meu marido e tal. Final de fevereiro, começo de março, né, de 2019, eu comecei a escrever meu romance, né. E aí eu escrevi meu romance até o final do ano, né, fiquei 9 meses, 10 meses escrevendo. Até no ano passado, 2020, até março, eu ainda estava escrevendo. Porém, vocês sabem o que aconteceu, né? Em março de 2020 começou a pandemia no Brasil. E a partir do momento que a pandemia começou no Brasil, a minha vida fez assim, como a de todos nós, né? E aí, assim, a rotina da casa mudou, a rotina do meu trabalho mudou, a minha cabeça mudou, etc. Eu parei completamente de escrever, assim, literário, né, porque eu estava produzindo conteúdo, né, em torno da literatura, lendo e tal, mas parei o meu romance, não escrevi mais contos, não fiz mais nada como escritora, até novembro, né, do ano passado, em 2020, quando foi que meu romance, né, foi escolhido, selecionado no edital do governo, né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, PROAC, né, que é um programa de ação cultural aqui do governo do Estado de São Paulo. E a partir daí, eu tive que voltar ao meu livro e foi um processo bastante intenso, né, nos últimos meses e primeiros meses de 2021, de escrita, de edição, né, do livro, que será publicado no primeiro semestre deste ano. Então, uma trajetória, né, para este primeiro romance que vocês acompanham aí de muitos anos. A minha trajetória, que eu acho que é uma trajetória que acontece desde que eu nasci, na verdade, e que tá começando, né? Sou uma escritora, assim, que tá sendo... O primeiro livro será publicado esse ano, né? Embora eu tenha escrito, assim, contos, já tenha escrito algumas coisas que não foram publicadas em lugar nenhum. Este é o meu primeiro romance. Em outro vídeo, né, eu quero contar um pouco melhor para vocês. Tiveram estes 2 livros aqui, que não foram publicados assim, né, para um grande público, porém eles existem e eles são, para mim, provas. Quando eu preciso, né, de provas, eu olho para eles e lembro, né, como eu tenho, sim, a possibilidade de ser quem eu quero ser, que é escrever o que eu quero escrever, sabe? Este livro aqui, Entre o Céu e o Mar, é uma publicação pelo Colégio Objetivo, o NHN, né, o nome dos diretores. O Objetivo lá em 3 cidades diferentes, que é Passos, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé, eu acho. E aí eu tinha 14 anos, né, 14, 15 anos, na nossa aula de literatura nós tínhamos que escrever uma história, né, para fazer um livro. E eles escolhiam todos os anos, entre os 3 colégios lá, uma história que seria impressa, né, publicada, e tinha uma noite de autógrafos e tal, que era um evento ali de final de ano do colégio, e aí eles escolheram o meu, né, Entre o Céu e o Mar. Por muitos anos eu também não chamei de nada, eu chamei ele só de nada, mas ele é algo sim, né, para aquela menina de 14 anos. Foi muito importante, com certeza para a mulher de 31 também é. E esse aqui foi uma publicação que nós fizemos, são de contos que eu escrevi, matéria nossa da pós-graduação, né, que nós tínhamos que publicar um livro, mas assim, não foi um livro para o público, foi só pra gente entregar para o professor, né? E aí é um livro que reúne meus contos, que eu tenho um carinho muito grande por esses contos. Então, é o Pura Dança de um Corpo Controlado por um Coração Barulhento, que é esses meus primeiros passos. Depois, quem sabe eu falo mais deles para vocês. E eu finalizo o vídeo de hoje, gente, agradecendo para você que ficou até aqui comigo. Eu falei bastante, mas é um caminho aí, né, que, enfim, pode, quem sabe, inspirar vocês, né, a ter coragem, quem sabe, a continuar a escrever, se você já escreve, a ter coragem de começar, se você ainda não escreve, ou, sei lá, ter uma ideia interessante, se não na escrita, em outro, né, aspecto da sua vida, da sua trajetória, que é única também.
na verdade. Peço para vocês também não deixarem de curtir este vídeo, quem sabe compartilhar com outras pessoas. E, gente, por favor, deixem ali nos comentários sugestões de temas para falar sobre a escrita, sobre escrever, pedidos, né, perguntas sobre a minha experiência, tudo que você achar interessante para eu tratar aqui nessa série de vídeos. Um beijo enorme para todo mundo, até mais!